Graça e paz, amada IPTA. Graças a Deus nós estamos juntos por causa da obra do Espírito Santo em nós, é que nós podemos dizer e afirmar com convicção e certeza de que nós estamos juntos essa noite. Apesar de distantes, o Senhor nos fez né? Um em essência, um na unidade do nosso coração, na unidade das nossas intenções, do nosso espírito, na unidade da palavra. O que nos une é a palavra de Deus. Nós temos a mesma fé dos nossos irmãos espalhados por toda a terra, porque a fonte dessa fé é uma só. É a palavra de Deus, é a revelação única do Senhor que Ele deixou para nós através das Escrituras Sagradas. E nós estamos, como igreja, essa noite, experimentando, né? Gozando dessa unidade. E é com muita alegria que eu me uno aos irmãos nesse culto, trazendo essa revelação, trazendo esta reflexão, trazendo a mensagem do Senhor, né, ao coração de todos nós, de todos os irmãos. E a minha oração é que esta mensagem, essa semente encontre terra fértil, terra que esteja ansiosa e preparada para receber do crescimento que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Eu quero, antes de qualquer coisa, de dar início à palavra em si, a mensagem, eu queria fazer uma oração nesse tempo. Eu quero pedir ao Senhor a condução do Senhor nesse momento. Convido você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, para que nós possamos orar juntos nesse tempo. Pai, rico em misericórdia, bondoso, benigno, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque a tua bondade nos alcançou. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua fidelidade nos cerca. Nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou dos nossos próprios caminhos, do caminho mau em que nós trilhávamos, da mentira que nós estávamos inseridos. Eu peço ao Senhor que tu fale aos nossos corações, Senhor, nos cerque de todos os lados, Senhor, nessa noite através da bondade da tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, ilumina o nosso caminho através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero dizer aos irmãos, compartilhar uma bênção com os irmãos, dizer que eu tive a minha consulta com o ortopedista, especialista em coluna, né? Eu compartilhei com alguns irmãos, inclusive tenho pedido de oração sobre a minha saúde, e eu quero dizer para os irmãos que eu estou liberado para práticas esportivas, né? O Senhor operou de uma forma extraordinária sobre a minha saúde e eu fui liberado para voltar às minhas atividades normais, algo que foi colocado para nós como algo muito sério na minha coluna. Eu estou apto para voltar para as minhas atividades por causa da graça do Senhor. Essa semana nós fomos em Belém, fizemos a minha consulta e o médico disse, pode voltar, que você está bem, você tem um desgaste normal por causa da idade na coluna, mas nada que impeça você de fazer o que você já estava fazendo. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos cerca por trás e por diante. O Senhor coloca sobre nós a sua mão. Meus queridos irmãos, nós estamos sendo o tempo inteiro alcançados pela bondade do Senhor. O Senhor tem nos dado bondade atrás de bondade, atos de bondade, o tempo inteiro, alcançando a nossa vida tão frágil, tão medíocre, né? Com ações extraordinárias, grandiosas. E isso tem alegrado o nosso coração, tem feito com que a gente permanecesse nesse caminho, porque apesar de nós, Deus é fiel, Deus é justo e tem feito grandes coisas no nosso meio, no meio do seu povo. E nós temos sido alcançados por essa benignidade, essa bondade
do Senhor. Eu quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, no versículo 13. Nós já temos falado sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu tenho me debruçado sobre alguns assuntos bíblicos, alguns textos bíblicos, né? E esse é um texto muito especial. Para mim tem surgido muitas revelações, tem surgido muitos direcionamentos do Senhor para a minha vida pessoal e para a vida da igreja, através da reflexão sobre esses ensinos, sobre esses encontros de Jesus, que tem trazido ensinos tão grandiosos e tão profundos para a vida do cristão. E eu queria destacar o versículo 13 do capítulo 4, que naquele encontro, você já conhece esse texto, eu convido você que não conhece, leia o texto inteiro, né, do capítulo 4 de João, que vai trazer esse encontro maravilhoso de Jesus com a mulher samaritana. Mas, dentro ali das propostas, domingo que vem a gente vai voltar a falar sobre esse texto, né, mas daí eu já vou estar presencialmente com os irmãos. Dentro daquele diálogo tão importante, tão basilar para a fé cristã, que foi registrado por causa da bondade do Senhor e chegou até nós esse registro dessa história. Nesse encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, Jesus pede aquela mulher, inicia aquele assunto, né, aquele contato, pedindo à mulher da sua água, e entra ali, começa ali um grande diálogo amoroso, né? Começa meio tenso, mas depois mostra uma demonstração de amor enorme do Senhor para com a humanidade inteira. E Jesus responde, né, àquela mulher, dizendo assim no versículo 13 do capítulo 4 de João: quem beber desta água, se referindo ao poço de Jacó, ao qual a mulher estava puxando a água, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Guarde no seu coração esta promessa: nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Meus queridos, que palavra grandiosa e cheia de promessa do Senhor Jesus para aquela mulher e para nós, para mim e para você. Essa promessa, ela persiste, ela continua, ela não findou-se no fim daquela conversa. Na conversa que o Senhor Jesus está tendo com você hoje, e todos os dias através da tua devocional, através da leitura da palavra de Deus, diariamente, o Senhor te faz promessas, o Senhor alcança o teu coração através de promessas. Num mundo com tantos conflitos, com tanta desordem, o Senhor tem colocado o nosso coração um rumo, tem colocado a nossa vida no prumo, através de promessas. As promessas, elas são a base da fé. Se nós não soubermos as promessas de Deus para nós, nós não temos fé. O autor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e o firme fundamento das coisas que se esperam. As coisas que se esperam, elas são anunciadas através das promessas, das profecias bíblicas. Algumas promessas, elas não são muito boas, né? O juízo de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade, mas grande parte das suas promessas são promessas de paz, e a gente vai ver isso lá no final dessa reflexão. Então nós estamos aqui diante de uma grande dádiva do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é um Deus que nos promete grandes dádivas. É um Deus que nos promete grandes vitórias na vida daqueles que creem, daqueles que se apossam das suas promessas. Como nós refletimos domingo passado, Deus é um Deus benigno. E porque ele é benigno, o que é benignidade? A benignidade é o caráter aprovado. As intenções, elas são
honestas, as intenções elas são puras, as intenções são de promover paz. Portanto, todos os atos do Senhor, todos os atos de bondade do Senhor em nosso favor, eles são movidos por um coração que tem a intenção, a primeira ideia, né, o primeiro pilar, o amor. O amor, a fidelidade de um Deus que, por essência, é benigno e, por consequência da sua benignidade, os seus atos eles são bondosos e puros. Nós vimos domingo passado que bondade sem benignidade não é um ato aprovado pelo Senhor. Para que nós tenhamos atos de bondade aprovados pelo Senhor, nós temos que ser como Ele, benignos. Primeiro, ter o nosso coração benigno, que deseja, que anseia em fazer o bem. Esse conceito de bondade e benignidade é algo que a gente precisa raciocinar e estar muito bem enraizado no nosso coração e na nossa mente. Portanto, a benignidade, ela precede a bondade e ela valida os atos de bondade. Nós estamos diante de ofertas o tempo inteiro de atos de bondade, né? Nós temos uma classe política, que é uma classe que ela é expert em te oferecer atos de bondade, mas com corações completamente malignos, com a intenção do mal. Nós temos, por exemplo, a festa de um político, né, de aniversário de um dos grandes políticos da nossa cidade, que tem a intenção de promover-se politicamente, de perpetuar-se no poder público da nossa região, mas o ingresso da sua festa de aniversário é 1 quilo de alimento não perecível, né? Tentando mascarar o seu ato de maldade com um ato de bondade. E muitos de nós caem nisso. Nós vemos, inclusive, muitos elogios. Né? Olha, que legal que esse político está pensando não está pensando nas crianças. Ele tenta validar o seu coração, que não é benigno, que é maligno, com um ato de bondade. Isso é a prova de que atos de bondade não servem ao Senhor. Né? Esse tipo de ato de bondade, se ele não se converter e não entender isso, de nada se aproveitará a vida dele. E que isso seja de exemplo para todos nós. Todos nós. Então, uma dádiva, tudo o que nós recebemos, ela deve ser avaliada segundo a intenção daquele que está nos doando. Nós precisamos sim sondar as intenções de tudo que nos é oferecido como benefício. Tudo. Né? Às vezes, trazendo ainda para a nossa ideia de município, né? Para o nosso eixo de município, muitas propostas de emprego elas são oferecidas aos cidadãos em troca, né, de apoio político. Então, muitos de vocês, inclusive, que são funcionários da prefeitura, são obrigados a fazer a campanha destes que deram esta dádiva a vocês, que é o emprego. Então, quando nós aceitamos uma dádiva, nós precisamos avaliar o coração do doador. Porque senão, nós nos tornamos escravos de um coração mau. A avaliação de coração é algo que a palavra de Deus ela nos permite, nos ordena. Né? O sábio Salomão diz em Provérbios que o caráter ele é como ouro, ele precisa ser provado. Ele precisa ser provado. Então, grave bem essa frase, eu vou repetir. A dádiva ela é avaliada segundo a intenção do doador. Nós estamos falando de uma grande dádiva dada por Deus. Nós estamos falando sobre uma grande oferta dada pelo Senhor, que é a graça. E por isso nós precisamos avaliar também, né,
o seu coração. E eu quero dizer, muita gente pode dizer assim, nossa, mas temos que avaliar o coração. Sim, o Senhor, ele se revela através da palavra de Deus, a palavra dele, o tempo inteiro dizendo, vejam, provem o quanto eu sou bom. Provem os caminhos. Decidam hoje, Josué vai dizer, a que Deus vocês vão se tornar servos, a quem vocês vão servir, se aos deuses de além do Eufrates ou ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seremos servos, escravos do Senhor. Então, as intenções de Deus são, desde Gênesis até Apocalipse, expostas. Para que nós tenhamos certeza de quem Deus é. E nós tenhamos firmeza de que nós servimos um Deus que é, antes de qualquer coisa, benigno. A sua essência é a bondade. A sua essência é a bondade. Algumas vezes ele vai promover atos que não são atos de bondade, a gente pode avaliar como atos de maldade, né? Dele vem tanto o bem quanto o mal, a gente tem aprendido isso. Mas os atos de bondade praticados por um coração benigno são atos que curam. São atos que trazem justiça àqueles que o buscam. Grave isso no seu coração. Grave isso. O caráter do doador, ele deve ser julgado antes de nós aceitarmos a sua proposta. Antes de nós entregarmos a nossa vida a uma proposta, nós precisamos julgar o caráter do doador. Então a graça, ela é irresistível, porque é um favor oferecido por um coração manso e humilde. Quando Jesus olha para Levi, naquela coletoria, ele olha e disse assim, vem. Naquele olhar, naquela fração de segundo, Jesus revela quem ele é a um homem que era rejeitado, a um homem que era humilhado, rejeitado pelo seu próprio povo, humilhado pelo seu próprio povo, e recebe naquele olhar um ato de humildade e de mansidão. Jesus se revela antes de fazer o convite. Antes dele fazer o convite a qualquer um de nós, ele se revela. Isso pode durar frações de segundos, como aconteceu com alguns de nós, né? Uma voz suave que diz, volta, volta, volta que eu tenho um propósito para você. Aquilo é uma revelação. Deus nunca chama ninguém antes de se revelar. A proposta é clara. A graça ela é irresistível, porque o doador desta dádiva se revela manso e humilde. O nosso coração se entrega imediatamente à proposta de um Deus manso e humilde. E dessa forma, nós precisamos também pregar o Evangelho, de forma mansa e humilde. Eu tenho dito para os irmãos que antes de nós convertermos as pessoas a Cristo, nós precisamos converter a nós mesmos. E isso não quer dizer que nós não precisamos ser duros com as pessoas, né? Que a gente não pode ser enfático, muito pelo contrário, nós precisamos ser. Mas que essa ênfase, esta força, né, como filhos do trovão, ela seja um ato de um coração benigno. Quando é um ato de coração benigno, cumpre o seu propósito. A dureza cumpre o propósito. É como um pai que exorta o seu filho que, através da punição física, da vara, por exemplo, mas que faz isso com tremenda mansidão e benignidade. Ele alcança o coração do filho. Certamente o filho terá o seu coração alcançado por aquele ato de misericórdia tomado pela benignidade. Meus amados irmãos, o Senhor coloca diante de nós uma dádiva. Ele dá ao seu povo uma dádiva. Ele dá ao seu povo bênçãos e bênçãos e bênçãos para nós. E essa dádiva de Deus, nós precisamos, primeiramente, entender que ela é uma dádiva ilimitada.
Ela é o quê? Ilimitada. Repete comigo. Ilimitada. Em João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu destaquei esse texto para evidenciar esta característica da dádiva de Deus, que é ser ilimitado? É porque o amor de Deus, ele não cobre simplesmente a humanidade, mas o mundo inteiro. Deus amou o mundo, grego, cosmos, inteiro. Estrelas, sol, lua, animais, plantas, toda a natureza, tudo, o ar. Deus amou tanto a sua criação, tanto a sua criação física e espiritual, que decidiu em Cristo restaurar todas as coisas. Então ela não tem limite, ela não se limita somente ao ser humano. Toda a natureza está comportada nesse plano de restauração e resgate do Senhor em favor da sua criação. Está tudo comportado. Então, a dádiva de Deus, ela é ilimitada, ela é de forma relatada pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus, ela, apesar de não caber tudo dentro da Bíblia, né? Ela é indescritivelmente preciosa. A palavra de Deus apresenta a graça, a dádiva de Deus de forma indescritível. Nem 1000 livros conseguiriam descrever esta dádiva, esta bondade. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então é bobagem nossa a gente tentar descrever, né, como nós vimos nas nossas mensagens do catecismo, quando a gente falou quem Deus é, a gente ficar discutindo quem Deus é no sentido de tentar de forma exaustiva terminar esse assunto. A gente não consegue. A gente não consegue. A dádiva de Deus, assim como ela é indescritível. E ela é tão preciosa que ela se torna indescritível. A preciosidade desta dádiva, ela não existe precedente no mundo, na história da humanidade. Nunca ninguém apresentou uma proposta tão valorosa, tão benéfica, tão graciosa do que o nosso Deus para com o seu povo. Nunca. Nunca. Nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém fez isso por você. Só Jesus Cristo. Só Ele que teve amor suficiente para nos amar com este amor indescritível. Então, a dádiva de Deus é ilimitada. Vamos repetir? Ilimitada. Ela é indescritivelmente preciosa. Indescritivelmente preciosa. Ela também é insondável. Ela também é insondável. Em Efésios 3:8, o apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. O que significa? Meus queridos, Deus tem riqueza tamanha, que nem toda a história da humanidade, nem o tempo inteiro, os milhares de anos que nós temos de raça humana, sondando o coração de Deus o tempo inteiro através das suas revelações, nós seremos capazes de entender e experimentar a totalidade das intenções de Deus para com o seu povo. Isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar e a gente estiver livre completamente do pecado. Elas são insondáveis. O coração de Deus não cabe na nossa caixinha. Não cabe. Deus foi muito misericordioso
em não revelar tudo de si para nós, porque não caberia. Não caberia, a gente ia morrer se a gente visse a sua face. Deus é rico em misericórdia em tudo, mas um dia nós veremos face a face. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. A dádiva de Deus, além de ser ilimitada, indescritivelmente preciosa, insondável, ela também é imutável. Ela não muda. Ela não varia de acordo com a estação. Ela não varia de acordo com o humor de Deus, não. Ela é imutável. Né? Então, em Hebreus capítulo 7, versículo 24, o autor de Hebreus diz assim: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ninguém pode mudar o sacerdócio de Cristo. Ninguém pode tirar isso dele. É imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Isso também é imutável. A intercessão de Deus diante do Pai em nosso favor também não muda. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então a dádiva de Deus em favor do homem, através do sacerdócio de Cristo, que está agora como sumo sacerdote diante da presença do Senhor, intermediando a relação de Deus com o homem, fazendo o caminho entre Deus e os homens, isso não pode ser mudado. Não existe mais um Novo Testamento, não existe mais nenhuma obra a ser feita para modificar o que Cristo conquistou na cruz através da sua obediência. Absolutamente nada. Nada é capaz de mudar o que Cristo fez. É imutável. Nenhuma palavra de maldição, nenhum levante do inferno contra a sua igreja poderá mudar o que Cristo já conquistou. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Isso é imutável. Isso é imutável. O caminho continua o mesmo. O caminho continua o mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O caminho continua e sempre será Cristo. Não mudará nunca. Nunca. A revelação acontecerá através da sua palavra. Não mudará nunca. A sua palavra permanece para sempre. Não mudará nunca. Não mudará nunca. O seu amor para conosco, que pode nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Isso é imutável. A sua igreja permanecerá. Isso é imutável. O Espírito Santo, selando, que é a garantia da nossa salvação, permanecerá conosco. Isso é imutável. Imutável. Ela também é imaculada. Ela não pode ser corrompida. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós já lemos esse texto, e lá no versículo, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O autor de Hebreus, ele enfatiza a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, o reinado de Jesus, o sacerdócio de Jesus como imaculada, imutável. Nada pode corromper, nada pode manchar. Ele é puro, santo. O pecado não pode o alcançar. Não pôde o alcançar e não pode corromper a sua obra. E o mais impressionante dessa dádiva é o mais impressionante. Ela é imerecida. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados. Do 23, vamos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo
Jesus. A justificação, ela é um ato gratuito do Senhor. Nós não podemos comprar isso. Nós não podemos barganhar com o Senhor. Não existe obras nenhuma que possamos fazer para alcançar a justificação. Isso é um ato do Senhor, exclusivo do Senhor. A bondade do Senhor permite que nós sejamos alcançados. Ele é um favor imerecido. Vamos recapitular? A dádiva de Deus é ilimitada, indescritivelmente preciosa, insondável, imutável, imaculada e imerecida. Bebam desta água e vocês jamais terão sede. Bebam. Eu estou oferecendo a vocês. Bebam. A única coisa que vocês precisam fazer é tomar o passo para matar esta sede que vocês têm. A graça, ela tem esse aspecto de saciar uma necessidade nossa. A necessidade de encontrarmos o alívio diante de tanto calor, diante de tanta sede, diante da seca. Meus queridos irmãos, o que nós devemos avaliar do doador, do Senhor? O que custou ao doador? O seu filho. O seu filho. O seu próprio filho foi entregue. O Senhor se agradou disso, para que ele tivesse mais filhos. Ele sacrificou o primeiro, o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Maior intenção, maior bondade, não existe. O sacrifício que é feito pelos nossos políticos não é sacrifício. Não sai nada do bolso deles, tá? Nada do bolso deles. O político em questão não desembolsou nada que fosse relevante para a sua vida. Ele não faria isso por nenhum de nós. Nenhum político faz isso. Nenhum presidente faz isso. Nenhum rei faz isso. Só Deus faz. Porque Ele é benigno. E só nós, como igreja, podemos fazer uns para com os outros. Só nós podemos fazer. Porque nós é que herdamos esse caráter de Deus através do caráter de Cristo em nós. Então, o que Ele oferece para nós? Ele oferece as dádivas, mas essas dádivas, elas estão reveladas também na Bíblia, e muito bem reveladas através das suas promessas. Eu queria destacar aqui 7, para usar o número perfeito. 7 dádivas, dentre tantas, dentre muitas, que nós podemos destacar como promessas feitas por Deus, por um Deus, um Rei rico em bondade e misericórdia, em benignidade, em misericórdia, em graça e bondade, que promete a pecadores como eu e você. Presta atenção. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Ele promete para nós paz. Paz no meio da tribulação. João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo a vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. A angústia e o medo, o fim da angústia e do medo é uma promessa do Senhor para nós. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós definitivamente passamos a confiar no Senhor, a paz de Deus vem diante de nós, então a angústia e o medo some. Nós não temos medo do futuro, nós não temos medo da morte. Absolutamente nada nos atemoriza. Porque nós sabemos o fim de todas as coisas. Quando nós sabemos o fim de todas as coisas, nós ansiamos por Ele. Nós ansiamos pela nossa coroa. Nós nos desapegamos cada vez mais a essas propostas desse mundo que são colocadas diante de nós. E nós sabemos o caráter daquele que propõe o mundo. A pessoa que quer ser rica, quer ser milionária, ter muitas mulheres, se entregar a todos os prazeres dessa vida, né? Está aceitando propostas de alguém que quer matar você, que quer roubar, matar
e destruir. Né? Outra promessa do Senhor para nós: a primeira, paz; a segunda, vitória contra o pecado. Mateus 4, versículo 4, vai dizer: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto é o texto base para a primeira palavra, a primeira declaração de Jesus contra a tentação, contra a satisfação, desculpa, a satisfação carnal. Então, se nós crermos e nos apossarmos da palavra de Deus, nós não cederemos aos pecados, aos pães desse mundo, né? Às satisfações imediatas e mundanas. Jesus está dizendo: o ser humano viverá da palavra que procede da boca de Deus, viverá das promessas de Deus. Eu vou me guardar para minha esposa, porque um casamento feliz, santo, imaculado, é a promessa que eu quero alcançar. Nós estamos cheios de exemplos de homens e mulheres promíscuas que têm grandes dificuldades dentro do casamento, porque não se guardaram, não foram fiéis à sua futura esposa, ao seu futuro marido, aos seus filhos que haveriam de vir. E agora a reconstrução fica muito mais difícil. Inclusive muitos crentes, muitos cristãos que se submeteram ao fruto proibido. Terceira promessa, vida em abundância. João 10, 10, texto conhecidíssimo, clássico. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Para que tenham em abundância, vida em abundância, é o que o Senhor Jesus promete. Nesta vida em abundância, o Senhor promete outras coisas. É a quarta promessa que eu queria destacar aos irmãos. Ele nos promete sustento, alimento físico e espiritual. Nós vimos aí nas mensagens sobre prosperidade, sobre relacionamento com as finanças, as promessas de Deus sobre o sustento. Mateus 6, de 25 a 34, né? Nós falamos e citamos esse texto nas mensagens anteriores, falando sobre isso. Não se preocupem com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que haverão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? O Senhor promete para cada um de nós: não se preocupem com o dia de amanhã, versículo 34, com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Deus garante ao fiel sustento, 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 alimento físico e alimento espiritual, pão físico e pão espiritual. Essa é a quarta promessa destacada. A quinta, para irmos já para o nosso final, né? O Senhor nos promete proteção. Ele nos promete proteção. Por que nós deixamos de ter medo? Porque Jesus passa a ser o bom pastor da nossa vida e tem uma característica muito linda do pastorado do Senhor para conosco. Está lá em João 10, vamos voltar para o João 10, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Esse é o capítulo 15, né? Versículo 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, né? E ele diz no versículo 15: e dou a minha vida pelas ovelhas. O que é dar a vida pelas ovelhas? Versículos anteriores, ele vai fazer uma acusação contra os falsos pastores, aqueles que prometem pastorear e não pastoreiam, né? Os outros messias, os outros profetas, os outros pastores que prometem pastorear o rebanho de Deus, o rebanho do Senhor Jesus. Olha, quando aparece o lobo, quando aparece o urso, eles correm. Eles correm. O bom pastor não. Ele não somente deu a vida pelas ovelhas, como continua dando a vida pelas ovelhas. Ele vai à frente da nossa batalha. Quando nós cremos que nós servimos a um bom pastor, nós cremos que
que o Senhor continua batalhando as nossas batalhas através do seu Santo Espírito, através da igreja, que luta pelas nossas dores. Você não tem experimentado isso na tua igreja? Quando a igreja passa a experimentar as nossas dores e lutar as nossas lutas, esse é o princípio da igreja. A igreja que não vive isso não é a igreja de Cristo, que não sente a dor do outro, que não ora quando o outro está aflito, está enfermo. Não é igreja. Então a proteção de Deus está sobre nós o tempo inteiro e ela não se afasta. Se nós crermos, se nós entregarmos a nossa confiança ao Senhor, Ele nos protegerá o tempo inteiro. Sexto, penúltimo, consolo. Outro texto clássico, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós, como igreja, temos apresentado Cristo, não a igreja como uma instituição que em si própria, nos seus modelos, tem poder para tirar a sobrecarga uns dos outros. Não. Nós ensinamos Cristo, porque Cristo tira a sobrecarga. E nós representamos esse Cristo. Nós tiramos sobrecarga, nós não colocamos a carga sobre os outros, nós carregamos a carga uns dos outros. Isso os filhos maduros, né, fazem com os filhos imaturos. Você que é maduro, você que é crente velho, famoso crente velho, está na hora de levar a carga uns dos outros e não de ser carga. Você que está chegando agora na fé, lança sobre Cristo a tua ansiedade, a tua carga, e Ele tem cuidado de você. Procura a tua igreja, procura o teu pastor, procura o teu discipulador e lança sobre ele a tua carga. Vai, pede para ele oração, pede para ele te apresentar o consolo de Cristo na tua vida. E por último, o que ele nos promete? Eternidade. Isso não acaba. Toda esta dádiva, toda esta promessa, todas essas promessas sobre nós não acabarão, não tem fim. João capítulo 14, versículos de 1 a 3, para encerrarmos. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A eternidade é prometida a todos nós, através da ressurreição dos nossos corpos, num corpo glorificado. Meu amado irmão, não aceite proposta de um coração que não seja benigno. E o único coração benigno é o coração do Senhor. Não aceite propostas de quem tem o caráter duvidoso. Não aceite, você vai se tornar escravo dele. Cuidado com as propostas. Te apega às propostas eternas. Foge das propostas transitórias que vão te escravizar. Foge da pornografia, foge da mentira, foge do sexo fácil, do dinheiro fácil, dessas propostas que só vão te endividar, só vão te tornar reféns e escravos desse mundo tenebroso. Mas te apega às bondosas dádivas do Senhor em favor do seu povo. Elas são eternas, nos trazem paz, vitória contra o pecado, vida em abundância, alimento físico e espiritual, proteção, consolo, e coloca em nós a eternidade do Pai. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe você, que Deus alargue as tuas fronteiras cada vez mais. Vamos continuar cantando, vamos continuar exaltando a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor. Vamos fazer isso com alegria, porque tudo isso que foi prometido a nós não muda, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.